Olá, capitalistas e capitalistas, aqui é Mário Goulart, vocês já devem me conhecer aí do Expresso do Analista. Eu estou fazendo mais um vídeo da série O Analista Explica, onde a gente vai tratar de todos aqueles assuntos, aqueles termos, aquelas sopas de letrinha que o seu assessor de investimento, seu agente autônomo fala para você e você nunca teve coragem de perguntar, mas aqui nós vamos explicar para você, nós vamos te contar. E hoje, uma das mais pedidas, aí o pessoal sempre me pede, porque eu falo muito no indicador PMI. O que é o PMI? PMI é Purchasing Manager Index, o índice de gerentes de compras. E o que é esse índice? Ele é um indicador de como o pessoal está, dentro das empresas, eles estão antevendo as condições econômicas. Então, e como surgem os dados do PMI? Normalmente eles são compilados por empresas como a IHS Markit, que hoje é parte do S&P Global, daquela grande agência de compilação de dados econômicos. São conduzidas entrevistas com centenas de gerentes de compras de empresas, tanto da área de serviços como industrial, nos países onde é feito esse levantamento. Depois a gente vai olhar onde é feito isso aí. E esses gerentes, eles dão as suas perspectivas, eles dizem basicamente se eles estão comprando mais ou menos, né? E isso indica como eles estão vendo. É por isso que o PMI é considerado um indicador antecedente. Então a gente olhando aqui no global, a gente vê aqui antes da pandemia, a economia em expansão, depois com a pandemia ela foi lá para baixo, foi para 25, o índice é sempre dado aqui pelos 50. 50 é a linha divisória entre a expansão e a contração. Depois da vacina ele volta a subir, o índice cai um pouquinho aqui em 2022, volta a subir, agora está, nesse momento que eu gravo esse vídeo, mais próximo de 50. Se a gente olhar o número do Brasil, a gente teve mais períodos aqui de contração, inclusive aqui logo depois daquela euforia com a vacina na pandemia. Em 2021 tivemos um momento mais de contração, depois de 2022 tivemos um pouco de ânimo com queda, contração aí na transição de governos, hoje aí saindo dos 50, né? A gente vai olhar isso com mais calma em uma tabela própria que eu compilei para vocês. Além da Market, nós temos para o mercado chinês dois levantamentos que são feitos. Um pela uma empresa chamada Caixin, que a gente vê aqui, o site deles é o Caixin Global, e que levanta os dados de serviços e manufatura. Nesse momento aqui que eu faço o vídeo, a gente olha os dados aí de junho de 2023, a gente vê os dois dados, tanto de serviços em 53,9, como de manufatura em 50,5. O que significa isso? Os 50 é o limite. Os números abaixo de 50 mostram uma atividade econômica em decréscimos. Os gerentes de compras estão comprando menos porque eles veem um decréscimo da atividade econômica. No caso do acima de 50, você tem aí uma economia em aumento. E o outro dado que vem aí, né, feito pela China, é feito pelo próprio governo chinês, pelo National Bureau of Statistics, o escritório de estatísticas da China, de estatísticas econômicas, que é um equivalente ao nosso IBGE do Brasil. Vamos aí buscar essas informações, como elas aparecem na Bloomberg e como é que a gente pode ler essas informações. Vou colocar para vocês uma imagem do terminal Bloomberg. Então aqui a gente olha como esses dados se apresentam, né? Eu tenho aqui os dados até agosto de 2023 para as regiões, esses são os dados de manufatura, os dados de PMI industrial. Então você tem Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Colômbia, aí os principais da Europa, os da Ásia e assim por diante. Você vê aí, você consegue olhar que você tem aqui no canto, agosto de 2023, manufatura no Brasil em expansão depois de vários meses, desde outubro de 2022, em decréscimo, né? Em outubro aqui de 2002 a gente teve o último dado de acréscimo e ele só vai voltar a ter uma percepção de crescimento em agosto de 2023. Analogamente, nós temos aí os dados para serviços. Serviços é um pouco mais restrito, então ele é coletado para o Brasil e para os Estados Unidos, e aí também na Europa são menos países que você tem essa verificação, e eles também fazem uma série de consolidações. Mercados emergentes, União Europeia, zona do euro global, né? Interessante aqui, a gente vê aqui o Brasil nos serviços em expansão desde março de 2023. Esse vídeo é temporal, mas a gente tenta mostrar aí como
mais ou menos as coisas funcionam. E nos Estados Unidos você está em expansão desde fevereiro de 2023, antes algum decréscimo. E por fim você tem a composição, ele é feito um composto entre o serviço e o industrial, é feita uma média aí ponderada, onde você consegue ter uma visão geral do estado da economia. Para concluir a nossa conversa aqui, o PMI é um indicador de como os gerentes de compras das empresas estão vendo as condições econômicas, macroeconômicas, microeconômicas dali para frente, e se ele está acima de 50, o pessoal vê uma economia em expansão, se ele está abaixo de 50, o pessoal vê uma economia em retração. É isso que a gente tem que saber, isso aí se aplica para quem for olhar um investimento mais a longo prazo, é um termômetro de como estão sentindo a economia. Eu agradeço aí a atenção de vocês, um abraço e até o próximo Analista Explica.